dia. Nós vamos mais uma vez estar juntos, cultuando a Deus e visando conhecer melhor o amor de Deus, que a gente já sabe que é o próprio Deus, é a revelação a respeito dele para com a humanidade. E é isso que tem nos motivado, nos levado a todas as manhãs estarmos aqui conversando, né, sobre este tema tão fascinante, inclusive para o nosso bem, né? Inclusive para o nosso deleite, porque quanto mais eu sei do amor de Deus para comigo, mais vida, mais desfrute eu tenho dessa vida, tá bom? Então eu paro de olhar mais para o que em mim é indigno e eu passo a desfrutar e a me beneficiar mais em olhar para o digno, que é do próprio Deus, no seu amor para comigo, tá bom? No texto bíblico, no Salmo 119, no versículo 127, a Bíblia diz assim: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Amo os teus mandamentos mais do que todas as riquezas. Sim, muito mais do que o ouro fino, muito mais do que a melhor das riquezas. Eu amo, né, os teus mandamentos. É a palavra do salmista. A gente sabe que isso é apenas uma poesia. O ser humano, por si só, sem a ação do Espírito de Deus, né, não consegue ter esse amor todo. Não consegue ter nem o mínimo de amor para com os mandamentos do Senhor. Isso a gente sabe. E o próprio Paulo vai dizer o tempo todo, né? Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero é o que eu faço. O que eu quero é amar os mandamentos, e isso eu não consigo, isso eu não faço. É o que Paulo diz no seu texto lá em Romanos. Então, e o próprio texto diz assim: não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há ninguém que seja justo. Então, não há ninguém que ame esses mandamentos. Não tem como. Isso é do ser humano. Não tem para onde fugir. Como música, como poesia, a gente até aceita. Mas, na realidade, não é assim. Aí entra, então, a paráfrase terapêutica, que diz assim: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos levado a amar seus mandamentos. Ele tem nos levado a amar os seus mandamentos. Não somos nós que amamos. Ele tem nos levado a amar os seus mandamentos. Muito mais do que o ouro e tudo que ele pode proporcionar a nós e às nossas vaidades. A gente, por nós mesmos, a gente está agarrado ao ouro e a tudo que o ouro pode produzir. A gente está de olho nele, mas na verdade Deus vai nos levando a abandonar o ouro. Deus nos leva a abandonar o ouro e os seus resultados e nos apegar aos seus mandamentos. Isso serve também para a gente comparar com o que a gente já tem conversado nas quartas-feiras a respeito do porquê que Jesus falou para aquele jovem rico, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, venha e me siga. Então isso aqui tem muito a ver com aquilo, E desde a época do salmista, a gente pode estar refletindo dessa forma, tá bom? Muito bem, sendo assim, a gente lembra o seguinte: o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. Esse é o nosso culto. Conhecer melhor a respeito da revelação de Deus, do amor de Deus. Saber que toda revelação se resume ao amor de Deus. Toda revelação. Agora veja só. Aqui está assim. No domingo, a gente esteve lembrando que dentro dessa visão, a gente relembra que Deus é o próprio amor.
Tá? Na segunda-feira, que nós não tivemos o nosso culto matutino, né? Faltou energia por aqui, faltou internet, faltou uma série de coisas, né? Era para a gente conversar dentro disto, era para a gente conversar o seguinte: Deus se ama. Deus se ama e por isso ama tudo e todos. E isso tem a ver conosco. Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, como é que eu sei, como é que eu percebo que uma pessoa se ama? Como é que eu percebo que eu me amo? Quanto mais eu amo tudo e todos ao meu redor, maior é o amor que eu tenho para comigo. Porque reflete, é uma consequência. Quando eu não amo, não é, o que está ao meu redor, quanto menos eu amo, mais eu demonstro que menos eu me amo. Porque é um reflexo. Não é que para eu me amar eu dependo de amar as coisas e as pessoas. Não é isso, não. É a ideia de que quando você se ama, o mundo é mais florido. E aí você ama o mundo. Né? O mundo, você tem outros olhos para enxergar o mundo, enxergar as pessoas. E aí você ama, porque você tem outros olhos. Por que você tem outros olhos para tudo ao seu redor? Porque você se ama, porque o amor está em relação a você. Agora, quando você não se ama, você não vai amar. O mundo é esquisito, o mundo né, é feio, o mundo é desagradável. E você, então, não vai se sentir bem. Você não vai ter facilidade de amar nada ao seu redor. Então, partindo disso, né, do que iríamos conversar ontem, né, Deus se ama. E ele se ama muito. Por isso, e em consequência disto, ele ama também tudo que ele criou. Isso quer dizer que ele ama também todas as pessoas. Então fica fácil para Deus tomar uma decisão. Eu quero amar essa humanidade tão indigna. Eu quero amar. É uma decisão. Então, por que foi fácil? Porque ele se ama. Então é fácil para a gente quando a gente, né, ama a nós mesmos. Hoje, na terça-feira, né, a gente pode chamar a atenção para o seguinte: ele ama além da nossa compreensão humana. Tá? Ele ama além, muito além. Nós temos um limite para entender sobre amor. Nós temos um limite para entender sobre o amor de Deus. Né? Então, a gente precisa entender que o amor dele vai muito além do que a gente pode imaginar. A gente usa muito os nossos limites para entender que esse amor de Deus também tem limites. Né? Eu não falei domingo, né, de uma pessoa que eu conversei, e a pessoa religiosa, muito dedicada, muitos anos de igreja, né? Ela estava me dizendo que, afirmando mesmo, como se fosse a grande verdade que ela acreditava, ela dizia, e outra coisa, com um certo orgulho, é isso que impressiona, né? Uma certa alegria com isso. E ela dizia, existem muitas pessoas que Deus faz questão que não conheça ele. Muitas pessoas que Deus faz questão que não conheça. Então, uma pessoa dessa não conhece o amor de Deus, nem tem nem ideia. Quer dizer, nós já temos muitos limites. Uma pessoa dessa é 1000 vezes mais limitada para compreender esse amor. Né? Chegar a essa conclusão demonstra que não conhece o amor de Deus. Né? Então, ele ama muito além da nossa compreensão humana. Fomos criados à imagem e semelhança dele, mas o pecado deteriorou e tem deteriorado essa verdade. Então, fomos criados à imagem e semelhança, e isso, né, o pecado, e nos impediu, tem impedido que a gente compreenda bem esse amor de Deus. A mente de Cristo, né, que é colocado na Bíblia em relação a nós, nos é dada. Né? Todo salvo tem. E qualquer pessoa, né, por ser imagem e semelhança de Deus, tem, digamos assim, em esboço, né? Tem alguma ideia sobre isso.
É por ela que o Espírito vai dizer, vai falar da condição da pessoa, vai convencê-la do pecado. É por causa dessa mente, ela consegue entender o que é certo, o que é errado, né? Ela sabe quando ela escolheu o errado, ela sabe quando ela escolheu o certo. Entende? Não é necessariamente a ideia, não é a ideia do seguinte, o certo que ela escolheu vai dar certo. Não é exatamente isso, mas é a ideia de que ela sabe o que é certo e errado e ela escolhe, digamos, o certo, né? O certo que ela entendeu que é certo. Então ela tem essa liberdade de escolher. Pode ser que aquele certo que ela entendeu não seja o certo. Entendeu? Pode ser que não seja. Mas veja só, é certo e errado. E ela tem a habilidade de escolher entre uma coisa e outra. Percebe? É isso que nos faz semelhantes a Deus. Agora, se a gente tivesse a onisciência de Deus, aí sim a gente escolheria o certo porque era certo, né? Era a coisa que ia ser certa. E o errado, entendendo que era errado. Mas a gente, como a gente não tem onisciência, a gente não consegue ver o depois, então aquilo que nesse momento me parece errado, digamos assim, eu posso escolher, né? E eu escolho. Quem não tem a imagem e semelhança de Deus, que são os animais, ele então, dentro do instinto dele, ele percebe o que é certo e o que é errado, ele percebe o que é que naquele momento é o certo e ele não tem escolha, ele não escolhe o errado, ele escolhe o certo, ele só tem aquela opção, né? Nós não, nós temos a opção de dizer, não, eu sei que isso aqui é o certo, mas eu vou escolher o errado, tá? Essa é a grande diferença que essa imagem e semelhança produz na gente. Então, a mente de Cristo, que nos é dada, nos ajuda a ter uma noção da mente de Deus. Depende da nossa maturidade espiritual. Sim, aí quanto maior a minha maturidade espiritual, não é? Maior a minha capacidade de compreender a mente de Deus. Quanto menor a minha maturidade espiritual, pode ser até que eu nem seja, né? Não tenha nem tomado a iniciativa de uma vida nova com Jesus, não tenha nem passado pelo novo nascimento, mas por causa disso, a minha maturidade espiritual é ínfima, é pequena. Então, pouco, mas vou entender, mais pouco, a mente de Deus, tá? Mas vou entender, entendeu? Eu tenho uma noção, tá? Eu sei que aquilo não é agradável, eu sei que aquilo não é favorável à minha relação com Deus. Mas bastava refletir sobre que Deus nos ama, né? Continuando aqui o argumento, amar uma pessoa como eu e você. Então, bastava a gente parar para refletir, mas por que Deus me ama? O que é que eu tenho para Deus me amar? Né? O que é que eu sou? Que dignidade eu tenho para ser amado por Deus? Pronto, só isso já faria uma grande diferença. Né? O que é que eu tenho? Se eu fosse Deus, eu me amaria por quê? Por quê? Né? Então, só isso já dava para refletir bem. Somos novas criaturas e agimos como ímpios, né? Muitas vezes, mesmo sabendo qual é o que é que realmente é a vontade de Deus. Sobre o culto a Deus, né? Deixa eu botar aqui nos comentários para facilitar quem vai depois chegar a esse momento do culto, tá? Manuel Souza Benjamin. Bom dia, querido. Ivete Espíndola, bom dia, minha santa. Exatamente. Ontem não tivemos o culto, mas hoje estamos aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Então, o culto a Deus. Olha, por que é importante a gente estar lembrando sobre o culto a Deus? Porque a gente aprendeu que cultuar a Deus é o blá 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 dominical, né? É a repetição daqueles blá blá blás, né? Eu te amo, Senhor, tu és isso, tu és aquilo, ó Deus, como é bom estar contigo, ó Deus. Aí terminou o culto, cada um vai para seu canto e vai viver a sua vida. O verdadeiro culto, ali pode ser culto, mas o verdadeiro culto a Deus é depois disso. É no lidar com as pessoas que Deus ama.
Deus ama todas as pessoas. Quer agradar a Deus? Agrade essas pessoas, porque agradando elas, né, vai agradar a Deus. Tem um ditado que é muito interessante, deixa eu anotar aqui para procurar sobre esse ditado, que é assim: agradar o filho, agrada a mãe. Tem uma coisa dessa assim, né? Deixa eu botar aqui para poder procurar sobre isso. Agrada a mãe, né? Eu tenho lembrado o seguinte: quer saber o que é culto a Deus? É só você ver a experiência de uma mãe. Procura saber de uma mãe. Mãe, você quer ser elogiada e ver seu filho sendo maltratado? Por exemplo, eu elogio você, eu encho você de elogios. Você é uma pessoa maravilhosa e tal, mas eu vou maltratar ou nem cuidar do seu filho. Ou você prefere ser maltratada e eu cuidar bem do seu filho? Pergunte a qualquer mãe. Eu não digo pai não, tá? Mas pergunte à mãe, né? Você vai entender Deus. Então o blá 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 no domingo, mas durante a semana é maltratando o filho, as pessoas que ele ama, jogou fora tudo o que fez no domingo. Os generais de Hitler, que eu lembro sempre, fizeram isso muito bem. No domingo eles eram líderes religiosos, estavam dentro das igrejas, estavam cultuando com muito fervor, muita dedicação, aquela coisa toda que a gente bem conhece, né? Aquela coisa toda. Mas quando chegava na segunda-feira, todo mundo ia para seu cantinho matar gente, perseguir gente, maltratar gente. Isso eles faziam muito bem. E nós temos repetido isso. Né? Então, agora, o que é que a gente lembra? Temos lembrado várias maneiras de se ter um verdadeiro culto a Deus. Mas uma maneira maravilhosa, poderosa de culto a Deus é ser bênção em sua casa. Isso faz a diferença. Entendeu? Ser bênção na sua casa, na relação com a sua família. Né? Sua família, veja só aqui, ser motivo de alegria, harmonias e comunhão na sua casa. Entendeu? Conviver de uma maneira harmônica com as diferenças, né, das pessoas dentro de sua casa, respeitando as diferenças, respeitando as posições, podendo até não concordar, mas respeitando a individualidade das pessoas, sendo harmonia dentro da sua casa. Essa é uma maneira de cultuar a Deus. Tá? A outra aqui, ser lembrado como bênção e boa convivência. Então, o verdadeiro culto a Deus é sua família ter na cabeça dela, na lembrança dela, você como sendo uma bênção na casa dela. Isso é culto a Deus. Vale mais do que mil cultos, né, dos blá blá blás dos domingos. É as pessoas terem em mente quem é você, né? A bênção que você é na relação com elas. Tá bom? Imitar Jesus no respeito, tolerância e amor para com as pessoas dentro da sua casa. Tá bom? Então, essa é uma maneira de adorar a Deus, essa é uma maneira de cultuar ao Senhor. Tá bom? Isso é para que a gente tire, né, aquela ideia pagã de que há muita música, há muita oração, há muita leitura bíblica, há muita reflexão, há muito cerimonial, que é o verdadeiro culto a Deus. Entendeu? É a vida, é o dia a dia, é ser luz e ser sal na relação com as pessoas, dentro de casa, fora de casa, dentro do trabalho, fora do trabalho, na escola, fora da escola. Ser luz e sal. Este é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Deixa eu botar aqui, vamos falar sobre o texto bíblico. Irmã Arideia, bom dia, irmã Arideia. Muito bom dia. Então, vamos ver aqui o texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 5, versículo de 1 a 15. O texto fala sobre a cura de um paralítico em Betesda. Tá? A cura de um paralítico em Betesda. Então, já tivemos o versículo 1 e 2, e agora o versículo 3 diz o seguinte: isso porque Jesus entrou em Jerusalém, e aqui o texto fala que havia ali 5 alpendres, né, num tanque, na entrada, ela chamada Porta das Ovelhas. Jesus entrou, estava ali, muita gente, né, muita gente. Veja só o versículo 3.
nesses alpendres, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, né? Enfermos, né? Enfermos de toda ordem estavam ali. Por que estavam ali? Aí tem aqui um texto, você vai ver em algumas Bíblias, né? Você vai ver entre parênteses, você vê o seguinte: esperando o movimento da água. Esperando o movimento da água. Agora a explicação desse movimento, versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É muito claro que isso aí é uma crendice da época, tá? Isso é uma crendice. Anjo não existe, Deus não atua dessa maneira, com anjos descendo, mexendo água, e o primeiro que cai na água é curado. Isso não é a maneira de Deus atuar, né, na humanidade. Isso é uma crendice, né? A água se movia ou pelo vento ou pelo que seja, e Jesus até usa, né, essa ideia do vento, o poder que o vento tem, ilustrando em relação à ação do Espírito Santo. Isso falando para Nicodemos. Mas aqui, eles acreditavam, eles estavam ali, todo mundo preparado para cair na água, né? Quando sentia que a água se movia, então eles se jogavam na água. O primeiro que chegasse, a crendice era essa, o primeiro que chegasse era curado, certo? O fato de estar no texto bíblico não quer dizer que seja algo, não é, da ação de Deus, mas quer dizer que é uma crença. Agora, quando está aqui entre parênteses, aí é um tema muito mais interessante para a gente conversar. Estando entre parênteses, não só esse texto, mas outros textos, inclusive vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso em outros momentos, com outros textos, mas, por exemplo, quando Jesus diz assim, essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração, tá? O jejum e oração para um apóstolo, para um evangelho está lá entre parênteses, e o outro somente o jejum está entre parênteses. Quer dizer, a ideia aí é de que nos textos originais, nos textos mais antigos, não consta essa questão do jejum, tá? Não consta. Agora, quer dizer que com o tempo alguém foi lá ou para explicar, ou para ajudar, sempre o que não falta é boa intenção. Foi lá e acrescentou ao texto, tá? Então aqui está, esperando o movimento da água. Alguém, posteriormente, tentando explicar por que aquela multidão de pessoas enfermas estavam aguardando, né, estavam ali aguardando, né, estavam ali naqueles alpendres, tantos enfermos. Então está aqui a explicação, né? Alguém colocou para responder a pergunta por que eles estavam ali, tá? Então, versículo 3 e 4 nos traz essa informação que é fundamental, viu? Ajuda muito a gente a compreender, não é? Compreender essa situação aí. A gente vai ver depois que Jesus não vai usar nada disso. Jesus não dá importância a esse negócio de um anjo que desce e tal, papapá, né? Jesus tem a maneira dele trabalhar, independente dessas crendices da época. Agora é interessante também que Jesus não reclamou não, viu? Jesus não foi lá e mudou. Porque, veja só, veja que interessante. O que muda, o que faz a diferença, não é eles saberem, é eles crerem. Então, veja só, não é que crer em anjo seja o ideal, não. Quer dizer o seguinte, que para o projeto de Deus, tanto faz eles terem ou não crendices. Ok? O importante é que o Espírito de Deus esteja na pessoa e guie essa pessoa a toda a verdade. Então, a verdade não vai ser pelos argumentos que você vai usar, mas pelo fato deles terem o Espírito Santo na vida deles, tá? A gente vai conversar um pouquinho, né,
vamos ter muitas oportunidades para conversar sobre isso. Deixa eu colocar aqui, vamos para a Igreja de Jerusalém. Nós estamos aqui na Igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2. Tá? Atos capítulo 2, já lemos o geral, 42 a 47. Já tivemos um primeiro dia que a gente conversou sobre o versículo 47, 42 e 47. Já conversamos sobre 43 e 47. E hoje a gente vai conversar rapidinho a respeito de 44 e 47. Deixa eu... Ok. Só estou aqui sabendo quanto tempo eu tenho para conversar sobre isso, tá? Versículo 44 e 47. Veja só. Todos os que criam... Isso aqui é a Igreja de Jerusalém, tá? Lembrando que a Igreja de Jerusalém, né, na Bíblia, no Novo Testamento, tem dois momentos importantíssimos. Tem o momento até o ano 40, mais ou menos, e tem a igreja depois do ano 40, mais ou menos. Até o ano 40, você tem uma igreja mais amadurecida. Você tem uma igreja com mais presença do trigo, tá? Uma igreja com mais vivência de ser bênção, não só para eles mesmos, mas para a sociedade, para a comunidade onde a igreja estava, na cidade de Jerusalém. Era um exemplo, tá? Então, até o ano 40, mais ou menos, era uma igreja exemplar. Depois do ano 40, você já tem uma igreja com maior presença de joio. Você já tem uma igreja com menos testemunho. Né? Por que essa diferença? Você vai ter em Atos capítulo 2 uma ideia da primeira igreja de Jerusalém, e no livro de Tiago você vai ter uma ideia da segunda igreja, do segundo momento da igreja de Jerusalém. Entende? Então você vê a diferença bem clara, bem nítida. Né? Uma é o capítulo 2, a outra é Tiago, né? O livro de Tiago. Tá bom? Então, esse aqui é Atos capítulo 2, é o primeiro momento da igreja de Jerusalém. Então diz assim: todos que criam, todos aqueles que eram convertidos, todos aqueles que faziam parte, era trigo no meio daquela igreja, né? Todos estavam juntos. Isso quer dizer que não havia joio? Não, sempre vai haver joio. Sempre vai haver joio. Agora, isso quer dizer que a grande maioria era trigo. Nós não falamos aqui, né? No capítulo 6 de Atos, você vai ver lá a necessidade de se colocar diáconos. Isso quer dizer que havia joio no meio do trigo. O capítulo 6 é mais ou menos o ano 35, 36. Tá? Esse aqui não, esse aqui, versículo capítulo 2, é mais ou menos o ano 32, 33, mais ou menos. Né? Então, você vê essa ideia. Mas aí surge aquele brigueiro, né? Uns estão cuidando melhor dos outros, né? Essa coisa toda. Então, com aquele brigueiro, havia a presença do joio, e foi necessário estabelecer, então, os diáconos para ajudar na administração daquela igreja. Tá? Então, versículo 44, né? Então, todos que criam estavam juntos. Estavam juntos. Okay? Havia uma convivência, essa é a ideia, uma convivência entre eles. Tá? Isso não quer dizer que todo mundo pensava a mesma coisa, gostava das mesmas... Não, mas essa convivência era mais importante do que as diferenças que existiam. Tá bom? Segunda coisa, estavam juntos e unidos, quer dizer, havia uma unanimidade, né? Havia um interesse do bem comum, havia um interesse de que todos estivessem bem. Tá? O terceiro, e repartiam uns com os outros o que tinham. Então eles repartiam. Né? Igreja, ela tem que ser mesmo o sistema dela, o sistema ideal. Ideal. Não é o sistema que a gente pratica, que a gente encontra tanto motivo para a gente fazer, mas o ideal dela é isso aí.
O que quer dizer isso? A gente seria ideal que a gente buscasse saber o que é que, no mínimo, todas as pessoas da igreja devem ter. Tá? No mínimo. Aí, então, tem 10 coisas ou situações que todas as pessoas dentro da igreja devem ter. 10. Então, todos devem estar juntos, trabalhando, para que todos tenham 10. No caso daí da igreja, eles foram além disso. A ideia é, a pessoa tinha alguma coisa, entrava, aliás, essa era a orientação que Jesus também deu para aquele jovem, né? Vendiam tudo, pegava tudo e dava para que todos se beneficiassem com aquilo. Todos estavam tendo o mesmo nível de vida, o mesmo nível de condição de vida e etc. Todos igualmente, tá? Eu vou usar aqui uma palavra que já demonizaram tanto, né? Mas é que tem a ver com isso aí, né? Todos tinham isso em comum. Era uma ideia de um comunismo mesmo dentro da igreja. Todos deveriam viver e ter a mesma coisa, tá? Claro que o Mamon já botou essa palavra como sendo uma coisa negativa, ruim, né? Maléfica. Né? O capitalismo faz questão que a gente tenha ideias erradas sobre coisas certas, para que ela se mantenha continuando a fazer coisas erradas e a gente ache e defenda que sejam coisas certas. Entende? Mas a igreja primitiva era assim. E repartiam uns com os outros o que tinham. Era comum, era normal isso acontecer. Aí diz assim, isso aí é o versículo 44. A maneira como eles atuavam, a maneira como eles viviam, e a sociedade ia vendo, ia acompanhando isso, né? Coisas mínimas que a sociedade percebia que a sociedade não praticava. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo, àquele rebanho, não é? As pessoas que iam sendo salvas. Era um resultado do exemplo que eles davam, da vivência deles, do testemunho deles. Entendeu? Esse é o maior evangelismo. Não o blá, 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 já você é pecador, nada disso. Você vive o ser luz e sal e o mundo se deixa atrair a Deus através do que vê em você. Entendeu? Então, era isso que ocorria nessa igreja de Jerusalém. E cada dia, versículo 47, e cada dia o Senhor juntava ao grupo. Quem que juntava ao grupo? O Senhor. Não eram os programas, não eram as atividades, não eram a perspicácia, as estruturas, né? Tem uma palavra, as estratégias da igreja que juntava novos salvos ao grupo. Era o Senhor. Né? O Espírito não convence, converte e santifica, não é a obra do Espírito? Pois bem, o Espírito trabalhava a partir da igreja ser luz e sal na comunidade. Então, o Espírito juntava a eles os que iam sendo salvos. Tá bom? Isso aqui, Atos capítulo 2, versículo 44 e versículo 47. Ok, vamos aqui para a declaração doutrinária. É muito interessante também essa declaração doutrinária, né? E principalmente no tema que a gente vai tratar hoje. Já botei aqui nos comentários para facilitar as pessoas a encontrarem este momento do culto. Então está aqui, declaração doutrinária. O segundo argumento dessa declaração que nós estamos conversando, ele diz assim: ele é o Criador, Deus, né? Porque aqui estamos falando sobre o único Deus. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e da história do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito. Tá? Então, esse é o argumento. Já conversamos, né? Deixa-me ver aqui. Já conversamos o seguinte.
Ele é criador perfeito, tá? Ele é sustentador de tudo, ele é redentor, ele é juiz, né? Já conversamos também, ele é Senhor, Senhor da história e universo, a gente já conversou sobre isso em dias anteriores, e hoje a gente vai chamar a atenção para o seguinte, ele governa tudo e todos. Tem a ver até com uma frasezinha que muita gente diz, né? Deus está no controle. Só que a gente está falando essas coisas já sem nenhum controle, né? A gente já fala por falar, né? Deus está no controle no sentido de que está tudo acontecendo do jeito que Ele quer. E, na verdade, não é. Não estão acontecendo coisas do jeito que Ele quer. Está acontecendo coisas dentro da permissão dEle. Permissão. O que muitas vezes está longe da vontade dele, tá bom? Mas vamos ver aqui alguns itens para poder a gente arrumar a ideia sobre isso. Ele governa tudo e todos. Então, 4 maneiras de Deus governar tudo e todos. 4 maneiras. Presta bem atenção porque isso ajuda a gente a compreender muita coisa. A primeira maneira de Deus governar tudo e todos, a primeira maneira é diretamente em geral. É quando ele já estabeleceu leis, né? Leis. Então, já está determinado que se você plantar uma coisa, você vai colher resultados daquilo que você plantou e não de outra coisa. Ok? Não tem assim que diz assim, gentileza gera gentileza, amor gera amor, né? Se você jogar uma coisa para cima, ela vai descer. Então, Deus governa o mundo, né? Governa tudo e todos, usando leis, já estão estabelecidas. Se eu tomar veneno, eu morro, ou pelo menos vou passar muito mal. Se eu amar as pessoas, eu terei mais facilidade de ser amado. Se eu odeio as pessoas, eu terei maior facilidade de ser odiado. Se eu sou uma pessoa que me arrisco muito, né, na questão de perigos, eu estou mais perto de sofrer consequências do que aquela pessoa que é mais prudente. Então, né, há uma lei que estabelece as coisas. E eu tenho que estar atento a isso. Tá? Eu não posso ficar desobedecendo. O Satanás chegou para Jesus e disse assim, Senhor, está estabelecido na Bíblia que se tu pulares daqui de cima embaixo, não vai quebrar um osso teu. Então pula para as pessoas verem. Aí Jesus disse para ele, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, já há uma lei que se eu pular de lá de cima a embaixo, eu vou quebrar ossos. Entende? Então, quando eu já sei dessa lei e vou lá e pulo, eu estou indo contra Deus, contra a governança de Deus. Eu estou me forçando, querendo, não é forçando não, mas querendo forçar Deus a ser e a fazer o que ele não quer fazer e o que ele não vai fazer. Certo? Então, a primeira maneira de Deus governar tudo e todos é através de leis que já estão estabelecidas, não é? Eu devo saber viver para poder, né? A Bíblia diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso quer dizer o seguinte, bem-aventurados são aqueles que são mansos, porque essa é uma regra para que ele seja vitorioso em muitas situações. Quem não é manso vai sofrer mais consequências, vai sofrer mais situações difíceis, tá? Então, Deus governa tudo e todos, não é, de uma maneira geral, usando suas leis. E isso é o tempo todo ele faz assim, é assim que ele age. O tempo todo. Ninguém tem que quebrar leis imaginando que Deus vai protegê-lo, né, dos resultados das leis que você quebra, tá bom? Segunda coisa, Deus governa tudo e todos diretamente, especificamente. Primeiro foi no geral com leis.
E agora, especificamente, isso aí acontece muito poucas vezes, e às vezes eu prefiro acreditar que nenhuma vez ele age dessa maneira. Mas pode acontecer. Eu respeito quem acredita nisso, entendeu? É a ideia de que Deus fica botando o dedo, né, em situações. Então está acontecendo uma coisa e ele vai lá e muda para que não aconteça. Ou não está acontecendo, ele vai lá e obriga aquilo a acontecer. Então, pessoalmente, se isso Deus age, é muito pouquíssimas vezes. Quando você vê muitas dessas coisas acontecerem na Bíblia, tem muito mais de interpretação de quem escreve do que mesmo de uma realidade, tá bom? Mas pode ser que Deus faça isso muito mais do que eu imagino e isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas essa é a segunda maneira dele governar tudo e todos, agindo diretamente nas coisas. Terceira maneira de Deus governar tudo e todos é indiretamente através da permissão que ele dá às pessoas. Então, eu faço uma coisa que é contra a vontade de Deus. Deus está governando isso? Tá, porque ele me deu permissão de fazer isso. Eu faço porque ele me permitiu, ou pelas leis, ou pela imagem e semelhança. Lembra do que eu disse? O imagem e semelhança é assim, ele lhe capacita a conhecer o certo e o errado, né? Você identifica e você escolhe. Eu escolho fazer o errado. Pronto, ele respeita. O fato dele respeitar quer dizer que ele permite que você faça isso, tá? Então, quando os homens, em nome de patriotismo, em nome dessa bandidagem humana que nós temos, né? Essa coisa egoísta, eles criam as guerras, né? As inimizades, eles criam as coisas negativas em relação aos outros, né? Deus permite. Quando ele permite, então ele governa no sentido de que ele está permitindo. Se ele não tivesse permitido, ninguém poderia fazer o que faz. Mas ele permite ao ser humano, não é, fazer tudo isso, porque ele respeita a individualidade. Ele não intromete, ele não obriga ninguém a nada. Deus não quer trabalhar com robôs. Deus quer trabalhar com pessoas que escolhem uma coisa ou outra. Tá? Essa é a terceira maneira, a permissão. E a quarta maneira é a da sabedoria. Tá? A da sabedoria. O que é a sabedoria? Resume-se a Romanos 8, 28. É uma maneira de Deus governar. O que diz Romanos 8, 28? Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem dos que ele ama. Esse negócio de que os que amam a ele, no fundo, não existiria ninguém nessa qualidade. O pouco que amamos a ele é resultado da ação dele, é mérito dele. Agora, como ele ama todas as pessoas, ele pega todas as coisas e contribui, faz com que todas essas coisas, ruins e boas, venham contribuir de maneira sábia, como ele sabe fazer. Ele sabe armar o quebra-cabeça das coisas ruins que a gente faz, das coisas boas que a gente faz, da situação ambiental, das outras pessoas. Então ele soma tudo isso, trabalha ali com aquela, né, junta uma coisa com outra e tal, e faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem dos que ele ama. Então, essa é a quarta maneira de Deus governar tudo e todos, tá? Na próxima oportunidade, a gente vai conversar sobre pelo seu poder, né? O poder que ele tem, a gente conversa sobre isso. Vamos lá para o Facebook? Vamos ver lá no Facebook o que é que nós temos que a gente pode destacar para a gente conversar nessa oportunidade. Deixa eu colocar aqui nos comentários para facilitar que as pessoas encontrem este momento do nosso culto. Então, lá no Facebook, deixa eu ir aqui no Facebook, eu vou atualizar o Facebook. Ok. Vamos lá, Facebook.
Pronto, estou atualizando. Agora eu vou colocar aqui na tela para facilitar a gente a acompanhar. Entrou no Facebook? Entrou. Então está aqui o Facebook. Vamos ver, dar uma olhada aqui nele. Deixa eu fazer aqui um negócio aqui para poder facilitar, parecer que eu estou olhando para o lado certo. Né? Então está aqui o Facebook, o culto de hoje. Nós temos no culto de hoje já curtido este culto, né? Maria Arideia, Marcos Brandão, Ivete Espíndola, Manuel Souza Benjamin já curtiram esse culto nosso de hoje. Aqui tem o dia de hoje. O dia de hoje é o seguinte: o mês é o mês de dezembro, é o mês vermelho pela atenção ao HIV. E o mês laranja pela atenção ao câncer de pele. Tá? Hoje, dia 7 de dezembro, é dia dos amigos esquecidos, dia do cirurgião plástico e dia do casal. Tá? Dia do oficial de justiça no Rio Grande do Sul. Hoje é o Dia Nacional da Silvicultura, da defesa irrestrita à Constituição Cidadã, essa última que nós temos, 1988, né? A defesa irrestrita. Aquela Constituição é o máximo de tudo que a gente já conseguiu e muito mais do que muitos países por aí que a gente conseguiu de civilidade. Só que hoje ela está sendo cumprida pela metade, porque já botaram tantas leis para cortar o que ela, né, determinou de cuidado com o povo, cuidado com isso. Foi cortado tanta coisa, né? Criaram, porque a ideia é essa, né? Criaram a crise justamente para isso. A crise funciona para tirar direitos. A ideia é essa. A gente inventa a crise, a gente força a crise. Por exemplo, o Eduardo Cunha, o papel dele era essa: criar uma crise no Brasil, e criou, para tirar direitos. Tá bom? A JBS e outros botaram muita grana para que ele criasse com o Congresso, criasse crise. Porque quando tira a crise, aí tem aquele argumento: o Estado está sem dinheiro, né? Nós estamos sem dinheiro, então não podemos investir em educação, a gente não pode investir em saúde. Essa coisa que é criada, não é? Sempre com uma visão, tá bom? E ainda depois desse offshore que tem por aí, né? Os grandes empresários, inclusive o nosso ministro, né, da economia, né? Ele pega o dinheiro, bota lá fora para não pagar imposto e ficar sob dólar. Então, quando tem crise, o dólar sobe e eles ganham. Agora, o pobre quebra a cara. Então, a crise funciona. É preciso haver crise, entendeu? Na cabeça deles, quanto mais crise tiver, melhor para eles, porque o Estado sai de sua função de cuidar do povo e aí as empresas assumem e vão tirar o lucro que elas querem tirar. Então, é a defesa irrestrita à Constituição. Hoje é o dia disso, né? O que mais? As assistências, dia da assistência social e do pau-brasil, tá? Dia mundial do socialismo democrático. E Dia Internacional da Aviação Civil. Tá? E aqui tem para fazer a vida melhor. Tem muitas orientações e uma delas eu vou falar. Nunca abandone quem você ama, pois mesmo que haja 100 razões para desistir, encontre uma para permanecer ao lado da pessoa. Tá bom? Tem outras orientações aqui maravilhosas que vale a pena você dar uma olhada depois. Que mais aqui? Tem aqui um vídeo, né? Péssimos hábitos, né? Péssimos hábitos à saúde. É um vídeo, estudo sobre isso. Por que essa importância? Porque a saúde é mordomia cristã, tá?
os 10 pecados mais capitais para a Bíblia, então é um vídeo estudo sobre isso. Os 10 fatos mais marcantes à missão de Jesus Cristo, é também um vídeo estudo. As 10 datas mais importantes na história bíblica, é também um vídeo estudo. Aqui tem um banner convidando para o nosso culto e os vários temas que a gente trabalha durante cada dia da semana, né? Aqui tem, olha, eu não vou passar esse vídeo, mas era bom que você desse uma olhada. É um vídeo maravilhoso que tem tudo a ver com a gente. Ele aí está dizendo assim: vocês que não são cristãos, nos perdoem. Mesmo assim, nos perdoem, porque nós somos extremamente preconceituosos, nós somos extremamente prepotentes, metidos, nós somos extremamente julgadores, condenadores. A gente usa o nome de Jesus para falar mal das pessoas, para mentir contra as pessoas, para prejudicar as pessoas. Nos perdoem. Gente, falou tudo. A história do cristianismo é isso aí. Entende? Não somos capazes de pedir perdão, não. É por isso que ele está fazendo uma coisa diferente. Nós somos capazes de fazer o errado contra as pessoas e, em vez de pedir desculpas, como Jesus, né, como Jesus gostaria, a gente vai para a Bíblia em buscar justificativa para fazer pior. É assim que a gente faz. Entende? Então, é maravilhoso o que esse rapaz está fazendo aí. Tá? Aqui está sobre a plataforma do Psicalme. Aqui tem um banner sobre, né? Repita comigo algumas coisas. Sou resiliente, sou valente, faz parte do PNL. Aqui tem um estudo muito interessante que eu queria chamar a atenção também. Igreja Bíblica de Cristãos em Famílias. Nesse meu quarto pastorado, Deus tem me dado a oportunidade de estar em contato com pessoas que, por vários motivos, não estão envolvidos em alguma igreja. E aí, eu tenho estado com elas e tenho visto, né? Aliás, isso aí ocorre o que acontece mesmo já. Por exemplo, se um cristão for morar lá no deserto, não vai ter comunidade religiosa, mas ele vai ser um cristão lá, porque ele não depende de comunidade para ser cristão verdadeiro. Ele não depende de comunidade, né? Sozinhos, eles podem ser grandes cristãos naquele lugar, né? Aqui tem assim, ó, adoração, batismo, ceias, dízimos e serviços, tudo ministrado na família, pela família e com a família, tá? É muito interessante esse estudo, vale a pena você dar uma olhada depois. Aqui tem um vídeo da Cristina falando sobre o Piauí dela, tá? É um vídeo também que a gente está colocando aqui. Aqui tem um convite para que você conheça uma série de estudos, de lives sobre fim do casamento infeliz, muito interessante, são muitos temas dentro desse assunto. Aqui tem o vídeo do domingo passado, tá? Aqui já entra no que a gente ia conversar ontem, deixa eu ver como é que está o horário, né? E aqui tem o que a gente ia lembrar ontem e tal, papapá, tá bom? Esse aqui é o culto de domingo, né? No culto de domingo, ó, tivemos a curtida de Marcos Brandão, Marcos Souza, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Tá ok? Então, aqui é o que nós temos no Facebook. Deixa eu tirar aqui o Facebook e a gente vai lá para a nossa oração final, que é um poema, tá? Vamos ver aqui. Diz assim: Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã, te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia, te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia, com nosso jeito de ser, como somos, luz e sal, tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós,
as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com outros, as pessoas que amas e queres que amemos com o nosso bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que queremos para conosco também. Intercedemos por muitos que se engajam, em tua obra, muita gente querida que quer ser bênção na vida de muitos, daqueles que precisam delas, do seu carinho e atenção, gente fraca, pobre, carente, que faz parte do teu rebanho e com alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes teus filhos tão solícitos, fiéis e sociais. Supre também suas necessidades humanas e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda eternidade. Amém. Essa é a nossa oração. O lembrete é que no link número 3 desse culto, na descrição deste culto, você tem aí alguns vídeos estudos que nós recomendamos. E amanhã nós estaremos no nosso culto matutino aqui e estaremos conversando sobre recados aos ricos. Amanhã. E lembrando que o PS CAPES Missão Esperança trabalha com o emocional, existencial e o espiritual das pessoas. E teremos um encontro de oração na quinta-feira, tá bom? O que mais? Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família. Hoje, Pensar como pode ser melhor a sua relação com seus familiares. E na sua rede social, divulgue respeito e tolerância em Jesus Cristo, tá? Divulgue isso na sua rede social. A gente fica por aqui, a gente vai, vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo e pedindo a Deus que hoje seja um dia maravilhoso na sua relação com Ele e com o mundo inteiro. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.